Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é segunda-feira, começamos uma nova semana. Pessoal, como toda semana, eu venho apresentar as aulas de vocês do dia. E como toda segunda-feira, hoje vocês terão uma aula de ciências, uma aula de informática, uma aula de inglês, uma aula de redação e uma aula de matemática. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa sequência. A primeira aula de ciências com a Miss Val, a segunda aula de inglês com o Mr. Steffley, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson, a quarta aula de redação com a Miss Cristiane e a última aula de matemática com o Mr. Matheus. Pessoal, estou deixando na descrição desse vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, caso você tenha que voltar, junto com a agenda do dia. Passem essa agenda para a agenda de vocês. Não perca esse hábito e vale lembrar daquela dica. A atividade do dia deve ser realizada no dia. Não deixe, pessoal, que a sua atividade de homework se acumule ao longo da semana. E caso você venha ter alguma dúvida, lembre-se que você pode nos procurar pelas nossas redes sociais, ok? Ou pelos nossos números já fornecidos a vocês lá no Instagram, tá? E no WhatsApp. Pessoal, e lembrando que as nossas lives, vocês precisam participar delas, ok? Além de contar a frequência, vocês sabem que nós tiramos um print ali da tela, né? Além de contar a frequência para vocês, é nesse momento que nós explicamos os conteúdos novamente, que nós reforçamos as matérias que são ministradas aqui pelo YouTube, que nós tiramos as dúvidas. Então não perca esse momento, né, de compartilhar conhecimento junto com os colegas de vocês. No mais, eu desejo a vocês uma ótima segunda-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, meninos, bom dia. Vamos fazer correções, né, das nossas atividades da páginas 85, 86 e 87. E lá tá pedindo pra gente escrever nos espaços abaixo, né, completando as sentenças e encontrar as palavras no quadro, né, na vertical ou na horizontal. Então, vamos lá. Sistema por meio do qual ocorre a eliminação da maior parte do gás carbônico. Esse é o respiratório. Lá no quadro tá na primeira. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Bem aqui, ó. Respiratório. Substância tóxica resultante do metabolismo no interior das células para o nosso corpo. É excreta. Excreta. Tá descendo aqui, ó, abaixo do E, do respiratório. Aqui. A coordenação não ajuda muito, não. Órgão que ocorre a filtragem do sangue e a formação da urina. Rim. Então, é o rim. Tá aqui, ó. Eu risquei bem em cima dele, ó. Rim. Além da ureia, excreta, que também é produto do metabolismo de proteínas. Amônia. Amônia está na penúltima linha aqui, ó. Amônia. Órgão em que a urina fica armazenada temporariamente. A bexiga urinária. Então, vocês vão achar ela completo, tá? Bexiga urinária. Vou passar só um risco em cima, que senão fica bagunçado demais. O tamanho e a localização desse órgão do sistema urinário diferem nos homens e nas mulheres. É a uretra. Cadê aqui a uretra?
aqui, ó, uretra. Uretra. Após sofrer a reabsorção e a secreção tubular, o filtrado origina a urina. Cadê aqui? Urina. Urina. Aqui, ó, urina. Líquido secretado pelas glândulas da pele em que a eliminação em determinadas excretas. Suor. Aqui o suor, ó, descendo. A amônia e a ureia são excretadas resultantes do metabolismo de moléculas de proteínas. A resposta vai ser proteínas. Aqui, ó, proteína. Começa lá em cima. Processo de eliminação da urina. Micção. Sangue chega aos rins por meio da artéria renal. Aqui, ó, renal. Órgão que leva a urina dos rins para a bexiga urinária é o ureter. Cadê o ureter? Aqui, ó, na primeira linha, ó. Segunda, desculpa. Ureter, na verdade. Substância mais abundante do nosso corpo, que com a maior parte absorvida é a água. Água, tá aqui, ó, no urinária. Água. E quadro clínico se caracteriza pela presença de cálculos renais. É chamado de lítese, que é acima da amônia, ó. Opa. Lítese, certo? Opa. Pronto. Questão 2. Quais as palavras do quadro são consideradas excretas e justifique? Excretas eu tenho ureia, gás carbônico, ureia e gás carbônico. Então, vocês vão colocar que a ureia e gás carbônico são os resíduos metabólicos, certo? Agora aqui, questão 3. Complete os espaços vazios da tabela com as palavras do quadro abaixo. Por isso, verifique em qual coluna, deixa eu dar um zoom, em qual coluna deve se localizar. Então, letra A, eu tenho ureia e amônia. Na letra B, corpúsculo renal e cápsula glomerular. Letra C, eu tenho ureteres e bexiga urinária. Então, na letra A, eu vou colocar ácido úrico e gás carbônico. Então, vai ficar ureia, amônia, ácido úrico e gás carbônico. Na letra B, vai ficar corpúsculo renal, cápsula glomerular, glomero e túbulo renal. Na letra C, vai ficar ureteres, bexiga urinária, uretra e rins. Agora, escreva nos locais indicados o que representa cada grupo de palavras. No grupo A, vocês vão colocar que são as excretas resultantes do metabolismo celular. Ureia, amônia, ácido úrico, gás carbônico, isso são excretas, tá? Que são produtos resultados do metabolismo celular que precisa ser eliminados. No B, é as partes que formam um néfron. E no C, ureteres, bexiga urinária, uretra e rins são estruturas do sistema urinário. Questão 4. Em alguns casos, para o tratamento,
de cálculos urinários, são necessários procedimentos médicos específicos, como a litotripsia extracorpórea, apresentado na imagem. Nesse procedimento, ondas sonoras com determinadas características são direcionadas ao corpo do paciente, na região em que se encontram os cálculos urinários. Quando essas ondas entram em contato com os cálculos, eles se fragmentam, resultando em pequenos pedaços, facilmente eliminados pelo organismo. Letra A. Por que a ingestão de água é recomendada para pacientes que apresentam cálculos urinários? Meninos, é porque pela ingestão de água que vai diminuir a aglomeração dos componentes que vai formar os cálculos urinários, que são os sais, né? Além de resultar uma maior formação de urina, que estimula a eliminação dos cálculos urinários. Vou repetir. Porque a ingestão de água diminui a aglomeração de componentes que formam os cálculos urinários, além de resultar na formação de um maior volume de urina, que estimula a eliminação dos cálculos urinários. Letra B. Paulo apresentava cálculos urinários na pelve renal e foi submetido à litotripsia extracorpórea. Descreva o caminho dos fragmentos dos cálculos de Paulo após esse procedimento. Meninos, os fragmentos dos cálculos urinários, eles passaram pela pelve renal, ureter, bexiga urinária e uretra. Então, antes de serem eliminados para o exterior do corpo. Então, esse é o caminho: pelve renal, ureter, bexiga urinária e uretra, ok? Eu vou mandar a correção para fazer em casa, aí eu mando na aula de amanhã, ok? Beijos e até a próxima aula. Hello 8th grade, how are you guys doing? For today's class, in today's video, we're gonna be working with going to versus will. Então, galera do 8º ano, na aula de hoje a gente vai estar avaliando um pouquinho sobre o que significa going to, o que significa will, como é que a gente vai trabalhar com essas duas palavras, com essas duas expressões em inglês. Vamos lá primeiro conhecer o que é cada uma delas. O going to e o will, eles são um verbo do futuro, digamos assim, no inglês. Então, nós só vamos trabalhar com going to e com will quando a gente se refere ao futuro. Eu vou fazer alguma coisa, eu estou indo fazer alguma coisa, ok? Ou alguma coisa vai acontecer. Sempre me referindo ao futuro. Mas aí eu vou ter que separar os dois, porque cada um vai ser usado num contexto diferente. Na prática, na linguagem cotidiana, coloquial, ninguém faz essa diferença. Ninguém para analisar, nossa, ele falou com going to, então é certeza, incerteza, ele falou com will. Ó. Não, ninguém faz isso. Se você mandar um going to ou um will, todo mundo vai entender da mesma forma, vai ser super natural e não vai fazer diferença nenhuma, ok? Então, basicamente, é gramaticalmente dizendo que tem essa diferença, mas no dia a dia ninguém vai perceber. Então, nós temos o going to, que é certain, certeza. O will, que é uncertain, é incerteza, é incerto. Então, futuro certo, futuro incerto. Exemplos que eu tenho aqui com going to. I am going to the supermarket. Eu estou indo para o supermercado. I am going to the shopping mall. Eu estou indo para o shopping. Exemplos com will. I will travel to Spain. Eu vou viajar para Espanha. I will go to the amusement park. Eu vou para o parque de diversões. Ok, eu escrevi minha frase, mas o que vai diferenciar cada uma se as duas estão no futuro? É um exemplo que é certeza e incerteza. Então, assim, eu posso separar a partir de que, se na minha frase eu tiver um exemplo de
Going to, eu já sei que minha frase vai ser um exemplo de certeza, de future, certain, or certain future, melhor dizendo, certo? Então, o going to, ele seria o certain, desculpa que o canetão tá falhando já, certain future. Beleza, certain future. E aí, quando eu tiver uma frase com will, essa minha frase vai ser um uncertain future. Uncertain future, ok? De cara, eu só bato o olho e já sei o que cada uma delas vai significar. Beleza, então nesse contexto é super fácil de entender, na verdade é só isso. A gramática, vocês só tem que desenvolver frases com ela. E aí vocês vão criar 5 frases para mim usando will e 5 frases usando going to. Então qual que é a minha structure, qual que é a minha estrutura da frase com will e com going to? Então eu vou ter sempre que começar. A gente está trabalhando com afirmação. Então a minha estrutura, nossa, meu quadro tá beleza de organização. Vai começar com sujeito, que é o subject, mais. Depois eu tenho will, certo? Se minha frase for uncertain, ou se minha frase for certain, aí eu tenho verbo to be, going to, ok? Plus, mais. Depois eu tenho um complemento. Então, vai ser o meu complement. Acordei inspirado para fazer uma letra feia hoje, que só misericórdia. Então, temos aqui subject plus will or plus to be going to plus complement. Ok? Então, lembra que o verbo to be ele vai depender do subject, se a sua frase for com going to, ok? She is going to, he is going to, I am going to, you are going to, ok? Aí isso daí vai mudar. Porém, vai de vocês avaliarem para avaliar qual que vocês vão escolher, qual que vocês vão usar e aí por diante. Alright? Então não se esqueçam, no caderno essa atividade não está lá no Google Classroom. 5 frases com will, 5 frases com going to. Fechou, galera? Até a nossa próxima aula. Bye, bye. Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Só uma arrumadinha aqui pra gente, mais um vídeo aí do nosso sistema EAD de informática. Já estamos aí na nossa primeira semana de junho, olha o tanto que passou rápido. Entramos aí oficialmente em contagem regressiva das férias. Chegar às férias para vocês darem uma descansada, para em agosto o nosso retorno. Estamos aí torcendo para que já seja o retorno presencial, a gente já volte para a sala de aula. E enquanto isso, vamos seguir nossos estudos. E, pessoal, eu trouxe para um tema para a gente discutir aí nessa aula, nessa e na próxima, na verdade, dividir ela em 2 partes, sobre uma coisa importante para ajudar vocês aí nesse sistema, apesar que já estamos entrando de férias, mas ainda assim, sempre é tempo de aprender, que são cuidados com a saúde dos estudos EAD. O que é EAD? Ensino à distância, que é o que vocês estão tendo nesse período. Nesse período vocês não estão de férias, isso já ficou bem claro até. Vocês continuam tendo aulas, só que aulas por vídeo, por conferência, à distância. Vocês na casa de vocês, nós na nossa, e ainda assim acontecendo esse conhecimento. Essa modalidade de ensino já é uma modalidade de ensino antiga, é chamado de EAD, que é estudo à distância. E essa modalidade, ela tem algumas dicas que podem ajudar vocês nesse período. Algumas dicas aí que eu for citando, vocês vão ver que dá para vocês melhorarem a partir de hoje, a partir do momento que vocês estão vendo essa aula. E algumas dicas aí vocês já devem estar seguindo, eu espero. Mas enfim, vamos discutir isso juntos. E parabenizar vocês pela atividade dos itens do futuro. Eu recebi as atividades de quem fez.
Quem me mandou até ontem, eu recebi, dei nota, lancei a nota no sistema. Ficaram bem legais os trabalhos. Da próxima vez, pessoal, pintem. Quem não pintou, pintem os desenhos. Fica mais bonito até. Vocês capricharam na criatividade, já esperava. Só faltou pintar alguns. Alguns pintaram, outros não. No próximo trabalho que eu pedir, não esqueçam de pintar, tá bom? Mas seguindo aí, pessoal, eu vou dar aí algumas dicas com a saúde nesse ensino à distância. Tanto para a saúde, quanto para facilitar o processo aí desses dias. E a primeira dica é uma dica que vocês já devem estar, alguns devem estar seguindo, alguns não, que é estabelecer uma rotina de estudos. A rotina, às vezes ela pode parecer um pouco chata, mas ela é necessária. Ela é muito importante no sistema EAD. Por quê? Você precisa estabelecer horários, você precisa ter uma agenda. Todos nós temos aí, perdão, temos uma agenda. E nesse período, nossos horários, claro, tiveram que se adaptar para a nova realidade e vocês estão numa realidade diferente. Antes, qual era o padrão de vocês? Vocês acordavam, tomavam banho, alguns não, tomavam café, se arrumavam, iam para a escola, tinham tempo de estudos, voltava para casa, almoçava, fazia tarefa de casa, alguns tiravam uma sonequinha, enfim, tinha uma rotina antes desse período. Agora no sistema EAD, essa rotina precisa se manter. E eu tenho certeza que a rotina começou a adaptar a partir do momento que vocês começaram a ter as lives. Porque se vocês têm live a partir de 8h20, vocês já sabem que tem que se organizar e acordar em tal horário, porque todos os dias, 8h20, vai ter uma live. Então, vocês já estão seguindo uma rotina. E para o estudo EAD, essa rotina é muito importante, porque fica algo formal. Lembrando que esse período, pessoal, vocês estão aprendendo, vocês estão desenvolvendo conhecimento. E vocês vão ver agora nas provas que os professores vão aplicar, que alguns professores já aplicaram prova, que vocês estão aprendendo sim, uma modalidade diferente. E a rotina, ela ajuda a formalizar, a facilitar esse ensino. Então, estabeleçam o horário que vocês vão assistir as videoaulas, o horário que vocês vão fazer a tarefa de casa. O EAD tem a vantagem de que você pode escolher esse horário. Quando você estudava na escola presencialmente, por exemplo, você 7 horas da manhã tinha que estar na escola. Você não escolhia a hora que você ia para a escola. Você tinha que estar 7 horas da manhã. Agora você já pode escolher o seu horário de assistir a videoaula, o seu horário de fazer tarefa. Então, se você gosta de já terminou a conferência, assistir a videoaula e fazer a tarefa, estipule uma rotina. Eu vou acordar, vou tomar um café, vou assistir as videoaulas, as conferências, vou assistir a videoaula, vou fazer as tarefas de casa, vou almoçar, vou jogar, vou tirar uma soneca, enfim. Mas estabeleça horários. A rotina ela é muito importante e se você não está seguindo uma rotina, faz um experimento por uma semana, coloca no papelzinho, senta com o papai e com a mamãe, pede ajuda e monta uma rotina. Horário de acordar, de assistir a live, de assistir a videoaula, de fazer a tarefa de casa, etc. Vocês vão ver que isso vai ajudar vocês a ter mais responsabilidade, mais compromisso e vai facilitar ter um dia a dia mais leve. Então a rotina, ela é muito importante. Vocês desde sempre têm uma rotina e agora nesse período EAD não significa que está tudo à vontade. Eu vou assistir a aula a hora que eu quiser, isso pode atrapalhar um pouco. Então faça esse teste. Quem não tem rotina ainda, coloque o horário de assistir todo dia, o horário que vai assistir videoaula, o horário que vai fazer a tarefa e etc. Então a rotina é muito importante. Seguindo essa dica, vamos para a próxima. Essa dica aqui, pessoal, faltou só uma imagem aqui que sumiu na hora que eu salvei o slide. Que é da moça sentada. Vocês devem lembrar que em sala de aula eu cobrava muito de vocês a forma correta de sentar. Com certeza, na hora que eu falei isso, tem aluno que se lembrou. Lembra do dia das regras do laboratório de informática? Lembra do laboratório de informática? Eu fico o tempo todo corrigindo a postura de vocês. Agora, no sistema EAD, é ainda mais importante essa preocupação com a postura. Por que essa preocupação com a postura é tão importante? Porque, como eu falei para vocês presencialmente, pode ser que agora não tenham danos nenhum. Mas eu tô sentando torto e tá tudo bem, não sinto dor. Mas, futuramente,
em um futuro não tão distante, essa postura, essa má postura de vocês irá gerar problemas como dores, como má postura para andar. Então é importante ter uma postura boa na hora correta, na hora de assistir as videoaulas. A primeira situação que terei aqui era um quadradinho sentado. Eu acho que vocês se lembram muito bem sobre como é a postura de estar sentado. Se você, na hora de assistir a videoaula, se na hora de você fazer as tarefas, você vai para uma mesa ou algo assim, lembre de sentar direitinho, sempre manter os ombros retos, encostar as costas na cadeira, encostar todo o bumbum na cadeira. Você não senta com as costas, você não fica ali escorregado, quase com a cabeça na cadeira. Você tem que sentar, tem que adaptar ali a sua cadeira. A cadeira ela tem que ter aqui uma parte traseira para você apoiar as costas, para você poder assistir sua videoaula, para poder fazer sua atividade, etc. Isso ajuda a não desgastar a coluna vertebral, isso ajuda a vocês não terem problemas no futuro. Então, sentar corretamente. Para quem assiste no celular, para quem participa das conferências por celular, isso também é importante. Olha aqui essa imagem. Ficar muito no celular assim, reparem os pais de vocês, reparem colegas. As pessoas geralmente pegam o celular e ficam assim, ó, olhando para o celular. Olha o quanto o pescoço fica inclinado. Isso também faz mal e gera problemas aqui na região do pescoço também. Então, tente levantar o celular o máximo possível, tente ficar o mais reto. Se possível, na hora de assistir as videoaulas ou na hora de participar das conferências, geralmente vocês fazem sentados, sentem, apoiem os braços na mesa e segurem o celular. Para não ficar com essa postura aqui, porque essa postura aqui, futuramente, bem em breve, vai gerar muitas dores para vocês. Então a postura correta é muito importante. Mesma coisa na hora de sentar. Se vocês na hora de assistir a videoaula ou de participar da conferência gostam de estar no sofá, reparem a postura que vocês usam para ficar no sofá. Na verdade, repara a postura que vocês estão agora para assistir a videoaula. Como vocês estão? Estão sentados corretamente, como eu sempre falei na aula presencial, ou estão aí todo torto, estão com a perna lá em cima, estão assistindo aí de qualquer jeito. Então, pessoal, a postura correta para assistir as videoaulas e para participar das conferências, ela é importante. Agora pode parecer besteira, mas lá na frente, ou bem em breve, isso pode gerar alguns problemas para vocês. Então sempre fiquem de olho na postura que vocês estão tomando para assistir as videoaulas. Se está retinho, se está muito desleixado. Ainda mais que vocês devem estar ficando mais tempo do que o normal sentado, mais tempo do que o normal deitado. Se policiem quanto à postura. Outra coisa, não fiquem muito tempo na mesma posição. Não fiquem muito tempo deitado, não fiquem muito tempo sentado. Tá muito tempo sentado, levanta, dá uma andada aí pela casa, vai no quarto, vai no banheiro, vai na cozinha, mas não fiquem muito tempo sentado. São dicas que vão ajudar vocês a ter uma postura bem bonita, a serem pessoas que não terão dores aí quando tiverem um pouquinho mais velhos e conserva muito bem a coluna de vocês, ok? Se policiem quanto à postura. Espero que todos vocês estejam aí sentados bonitinhos. Se não estiver, dá tempo de arrumar. Pisque mais os olhos. Não assim, tá? Isso aqui é só uma imagem ilustrativa. Como assim pisque mais os olhos, professor? Quando vocês estão no computador ou no celular, ele emite uma luz muito forte. Essa luz aí do celular e a luz do computador, ela é muito forte. E ela acaba inibindo um pouco o reflexo de piscar. Sendo assim, o olho vai ficando muito seco. Isso pode causar irritação nos olhos, isso pode causar uma coceira, isso pode deixá-los vermelhos. Piscar é um movimento involuntário, ou seja, naturalmente você faz sem ficar se policiando. Assim como o ato de respirar, você não fica reparando, estou piscando, tem que piscar. Mas, quando vocês estiverem no computador e no celular por muito tempo, lembre-se, bateu uma hora de consciência, tá lá no celular, jogando, fazendo uma aula, lembrou do professor falando para piscar. Pisquem, porque quando você pisca, você está lubrificando os olhos naturalmente, e isso ajuda a evitar irritações,
ajuda a evitar dores e até problemas de visão futuramente. É algo que vocês têm que lembrar às vezes, porque naturalmente a tela do celular e a tela do computador inibe um pouco esse movimento, esse reflexo de piscar. Então sempre que possível dá uma piscada. Pisca os dois olhos, tá? Não pisquem assim só de um olho não, senão não vai adiantar muita coisa. Mas lembra de piscar mesmo, assim, tá lá jogando, tá lá fazendo uma atividade, nossa, eu tô piscando? Não, então pisca. Não precisa exageradamente, mas é só uma dica para ajudar vocês a manter até evitar futuros problemas de visão e etc. Então a terceira dica é pisquem mais os olhos, ok? Tranquilo? Vamos prosseguir para a última dica que eu quero dar hoje. Use o celular ou computador em ambiente iluminado. Vocês fazem isso, não fazem? Tenho certeza que fazem, de deitar ali antes de dormir ou algum horário, apagar a luz e ficar mexendo no celular. Como eu falei para vocês, pessoal, até assistindo uma videoaula, se você está lá assistindo a videoaula, o problema dessa imagem aqui não está nem na pessoa estar deitada ou estar na cama, é o fato das luzes estarem apagadas e o celular está com aquela luz muito forte. O celular ele emite, como eu falei para vocês, o celular e o computador, uma luz muito forte. Então isso pode causar problemas na visão, porque força muito os olhos. Então o ideal é que vocês estejam em um ambiente bem iluminado. Vai assistir uma videoaula, vai lá fazer suas tarefas lá e vai usar o celular ou o computador. Não façam isso em um ambiente todo escuro, não. Tentem ir para o ambiente, seja para luz artificial, seja um ambiente aberto, para a iluminação ficar adequada e vocês não terem que forçar muito a visão. O problema é forçar muito a visão só olhando para o celular. Isso daqui, esse ato pode gerar problemas futuros. Como eu falei para vocês, a maioria das coisas vocês fazem errado e acha que tá tudo bem, não tá sentindo dor, não vai ter problema nenhum. Mas aos poucos, futuramente, isso pode gerar problemas de visão, pode gerar dores de cabeça e aqueles problemas nos olhos, irritação, olho vermelho, etc. Então vai assistir uma videoaula, vai fazer uma atividade, deixe o ambiente bem iluminado. Se possível, liga a luz do quarto para manter o mais equilibrado possível. Por isso que alguns aplicativos, e está virando uma tendência, está desenvolvendo um modo noturno. O que é o modo noturno do WhatsApp e outras redes sociais? É quando o aplicativo ele fica com mais tela preta, ou seja, emite um pouco menos de luz, porque o branco ele emite muito mais luz do que a cor preta. Então, esse modo noturno que alguns aplicativos já oferecem é para não emitir tanta luz assim e facilitar, cansar um pouco menos a vista. Esse ato aqui é um ato que cansa bastante as vistas. Então, sempre que possível, acendam as luzes e tem um ambiente bem iluminado. Ok, pessoal? Por hoje... Opa! Nossa, tá, teve uma ligação aqui no meio, já resolvi. Por hoje, pessoal, a nossa aula vai só até aqui. Até essa dica aqui, deixa eu arrumar aqui a tela. Pronto. Não. Próxima aula, a gente continua de onde a gente parou. Eu vou dar mais algumas dicas para vocês, para facilitar os estudos EAD. Mas eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, que vocês, quem não seguir aí esses hábitos, comecem a usar a partir de agora. Mude esses hábitos a partir de agora. E é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês de junho. Bons estudos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, já sabe onde me procurar. É só ir no WhatsApp ou no Google Classroom, etc. Então, forte abraço para vocês. Bons estudos. Vejo vocês na semana que vem na nossa próxima aula de informática. Tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, dia 1º, segunda-feira, estamos aí iniciando uma nova semana, um novo mês de finalização do segundo bimestre. Então, temos muita coisa ainda para fazer.
nas próximas semanas, nos próximos dias e nas próximas semanas. Hoje eu estarei dando continuidade aí a uma atividade, ao gênero textual reportagem, que é o gênero que vocês estão estudando, né? Eu passei uma parte teórica para vocês, depois eu passei uma atividade que era do livro, e depois eu passei uma lista que era de análise de reportagem. E hoje, para fechar aí esse conteúdo de reportagem, nós estaremos aí dando um tema para que vocês desenvolvam, para que vocês elaborem uma reportagem. Tem uma atividade no livro de vocês que pedia também para fazer uma reportagem, mas eram outros temas, né? Eram temas de área, né? Que tinha lá português, matemática, geografia, história, né? As matérias, né? Que vocês poderiam escolher e fazer essa reportagem. Hoje vocês farão outra reportagem, mas com um tema diferente. Com um tema, eu acho que um pouquinho mais ligado aí ao universo de vocês. Eu vou relembrar aqui alguns conceitos, eu vou fazer um apanhado geral, mais objetivo e mais rápido, né, do gênero, das características dele, e depois eu vou explicar o tema que vocês estarão trabalhando aí na reportagem. A primeira aula que foi trabalhada a reportagem foi uma aula totalmente teórica, teve muita coisa falando e explicando, né, sobre reportagem. Foi a aula do dia 22. Então, se alguém tiver com um pouquinho de dúvida em algum conceito, é só voltar na aula do dia 22, que ela foi só teoria mesmo, falando sobre reportagem. Para depois, né, que essa parte teórica fosse colocada em prática. Então, vocês fizeram um exercício, vocês fizeram lista, vocês fizeram uma reportagem que tem lá como proposta no livro de vocês. E agora, para finalizar, é a proposta que eu vou colocar aqui. Tem uns exercícios que são da página 78, 79, que eu não corrigi ainda com vocês. Eu estarei corrigindo na próxima aula, tá? Que eles também são do gênero reportagem, e nós fecharemos tudo que é envolvido, tudo que está envolvido aí nesse tema. Então, agora eu vou mostrar para vocês a lista que tem lá, e essa lista tem alguns conceitos aí, né? Breve, porque nós já falamos muito sobre isso, tem no livro de vocês, tem na aula do dia 22, como eu havia dito, então aqui é só um apanhado geral, tá? Então, olha só, vamos relembrar aí, né, a reportagem, né? É um gênero textual jornalístico que tem a função de quê? De informar. Ela vai informar as pessoas, os leitores, os ouvintes, os espectadores, de algum assunto, né? E esse assunto, ele é mais aprofundado. Como eu disse já nas outras aulas, as pessoas, né, a maioria das pessoas confundem muito reportagem com notícia. A reportagem, ela é um gênero mais extenso, mais completo. A notícia, ela tem como objetivo falar o que aconteceu e pronto, sem dar detalhes. Eu já falei outros exemplos aqui em outras ocasiões, né? A notícia, choveu ontem à noite e alagou tal rua. Notícia. Agora eu vou fazer uma reportagem sobre esse fato. Choveu. Por que choveu, né, tão forte ontem? Vou procurar um especialista em meteorologia. Por que essa rua ficou alagada? Qual foi o problema de infraestrutura? Foi lixo nos bueiros? Foi porque a rua não foi planejada? O que aconteceu? Acabou a energia. Por que essa energia acabou? Caiu um poste? Então, é o aprofundamento das questões. Então, essa é a diferença básica aí entre reportagem e notícia. E a notícia, meninos, ela normalmente é rápida. É uma coisa que aconteceu agora, você já noticia, já passa, pronto, acabou. A reportagem não, por ela ter um estudo mais abrangente, por ela ter esse processo aí de pesquisa, como eu até mostrei na outra aula para vocês, ela demora mais para ser feita e ela tem valor o quê? De informação, né? Um informativo. Então, ela é mais completa. Então, quero que vocês pensem nisso, tá? Outra situação que eu quero falar para vocês aí com relação à reportagem
sobre as falas, né? Você vai entrevistar alguém para colocar na sua reportagem? Ok, beleza. Colocou. Utiliza os sinais de pontuação. Ah, eu quero usar as aspas. Não, eu quero usar o travessão. Ok, mas tem que ter essa identificação de que é uma fala de outra pessoa, que não é a sua fala. Ah, quero usar um gráfico. Coloca o gráfico. Mas de onde que você tirou esse gráfico? Coloca lá a fonte de pesquisa do gráfico. Quero colocar uma tabela de uma pesquisa. Da mesma forma. Então, por quê? Porque você não pode pegar uma informação que não é sua, que não foi produzida por você, e colocar na sua reportagem, porque aí você está se apropriando de uma informação, de um dado estatístico ou de uma fala que não lhe pertence, tá? E isso, dependendo da situação, pode configurar até como crime, né? Eu não sei o número, eu não sei o crime que a lei, né, que diz qual é o problema que dá, mas eu sei que não pode. Você está plagiando, você está copiando, né, algo que não é seu. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Quando vocês forem escrever a reportagem de vocês, utilizem palavras, utilizem expressões dentro da norma culta, tá? Mas eu quero colocar um anjo. Vamos deixar essa linguagem informal para outros gêneros textuais que permitem, né, essa utilização aí da norma informal aí da língua portuguesa, tá? Vamos ser claros, vamos ser objetivos, vamos evitar as repetições. Como que eu evito repetições dentro do meu texto? Procurando palavras que tenham sentido parecido, sinônimos. Onde que eu encontro essas palavras? Em dicionários. Eu tô com dúvida na palavra. Eu quero substituir a palavra elementos. Eu falei elementos na minha reportagem 4 vezes. Opa, peraí. Então eu vou no dicionário e vou procurar um sinônimo para a palavra elementos. Eu não tenho um dicionário impresso em casa. Não tem problema. Na internet você encontra vários dicionários disponíveis e gratuitos aí para você estar pesquisando. Tem até nas lojinhas aí dos aplicativos para colocar em celular, tablet, também tem dicionários. Então não é desculpa, tá? Para não ficar repetindo várias vezes a mesma palavra, porque isso empobrece gramaticalmente o seu texto, né? O que acontece? Seu texto fica repetitivo, ele fica incômodo, dependendo da situação, ele fica até incômodo para ser lido ou ouvido, porque muitas vezes os mesmos termos, as mesmas palavras, então tem que ser objetivo. Então eu vou falar aqui com vocês sobre a estrutura da reportagem, né? Ela tem a estrutura similar à notícia. Os dois gêneros, eles andam coladinhos, mas eles têm diferenças que eu até comentei já com vocês. Só que a reportagem, ela é o quê? Ampla, ela é mais completa, tá? E aí, né, menos rígida na estruturação textual. O que seria isso, menos rígida na estruturação textual? É quando você pode colocar, como eu disse, gráficos, pesquisas, listas, falas, né? Lembrando que tem que ter a identificação de quem é que tá, né, de onde que vem essa fonte de pesquisa sua, tá? Eu posso colocar uma imagem, uma fotografia. Quero colocar uma fotografia. De quem que é essa fotografia? Então, você coloca lá embaixo os créditos da fotografia. Tudo isso faz parte aí, né, dessa questão da estrutura textual. Então, pode ser que no início venha uma imagem, depois já vem uma fala, depois vem a sua fala, né, você, né, descrevendo, argumentando sobre o que você está reportando, né, colocando na sua reportagem. Ela pode incluir opiniões e interpretações do autor. Se você for colocar a sua opinião, a sua interpretação, tome cuidado para que essa opinião sua, né, não seja uma opinião que possa vir a gerar polêmica, no sentido de, eu tenho uma opinião, mas aí essa opinião desagrada muitas pessoas, e, né, para não criar um clima pesado dentro do seu texto. Porque às vezes a sua opinião, ela pode ser, todo mundo tem a liberdade de expressão, pode falar, né? Nós vivemos numa sociedade que todo mundo pode falar e escrever o que quer. Só que nós precisamos tomar cuidado para falar e escrever o que quer, para que não lhe traga problemas,
tá? Então, eu sempre falo isso com vocês quando tem textos, negócios de opinião ou outros gêneros aí, que podem ser acrescentados opiniões, para tomarem cuidado com relação a isso, tá? Brincadeiras, porque às vezes o que é legal para mim não é legal para você e vice-versa. Então, vamos tomar cuidado aí com a maneira. Você pode expressar a sua opinião, mas você tem que procurar palavras, né, que ilustrem aí, né, a sua ideia, sem prejudicar o outro, né? A língua portuguesa, né, a linguagem em si, ela nos permite isso. Você utiliza palavras de forma a não denegrir ou a não prejudicar o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Como que as palavras têm uma força? Chega e fala assim, você mentiu. Tem um peso forte, não tem? Você mentiu. Ou então, ele é um mentiroso. Tem um tom, né, de raiva, tem um tom mais agressivo. Mas se você fala assim, fulano faltou com a verdade, já fica mais leve. É uma figura de linguagem que chama eufemismo. É a mesma situação de falar assim, ó. Fulano morreu. Dá aquele impacto. Fulano morreu. Aí você pega para suavizar, né, o fulano morreu, você pode falar assim, fulano descansou, né, fulano fez uma passagem, né, passagem de vida, né, tem algumas crenças que utilizam esse termo. Então, são eufemismos. Então, muitas das vezes, você quer falar alguma coisa, mas é pesado que você vai falar, mas você consegue, né, com artimanhas aí da língua, falar a sua ideia sem prejudicar, sem ofender, sem agredir ninguém, tá? Então, vamos lá, para a estrutura básica. Nós temos aí título principal e secundário, que eu até mostrei para vocês já. Então, é aquele título maior e embaixo vem o título secundário, que é aquele que vai, né, é como se fosse um subtítulo e ele tem mais informações, né, a respeito da sua reportagem. Em seguida, tem a lead, né, a lead, ela corresponde aí aos primeiros parágrafos do texto, ou até mesmo só o primeiro parágrafo, dependendo do tamanho da sua reportagem. Ela vai conter as informações mais importantes que serão, né, ditas, né, faladas aí na reportagem. É como se fosse uma introdução, né? Eu vou falar de tais temas. Então, esses temas vão aparecer aí dentro da lead, né? Os tais temas relacionados ao tema maior da sua reportagem, tá? Eu vou falar sobre reciclagem. Reciclagem é o tema maior da sua reportagem, né? O que seriam, né, os temas menores aí, ou seja, serão abordados aí dentro da sua reportagem para formar esse todo da reciclagem? Separação do lixo, conscientização das pessoas, iniciativa do poder público e da iniciativa privada. Enfim, você vai colocar aí o que será abordado. Depois, nós temos aí o corpo do texto, né? O corpo do texto é quando você vai desenvolver a sua reportagem, quando você vai explicar esses temas que você colocou aí na lead. Nessa parte, né, o repórter, né, no caso você aluno, vai reunir as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, ou seja, ele tem que ter nexo, ele tem que ter lógica, tá? E aí você fecha, né, as suas ideias aí dentro desse corpo do texto, tá? Como eu havia dito para vocês, as informações mais aprofundadas a respeito desse gênero estão na aula do dia 22, tá? Agora que vem a proposta, ó. Elaborar uma reportagem em que o tema explorado seja o mundo dos youtubers. Então, aqui eu coloquei só para vocês aqui, né? O que é um youtuber? É um profissional que ganha vida fazendo vídeos no YouTube. Eles utilizam o sistema de monetização da plataforma para obter seu lucro. Ou seja, quanto mais gente visualizar os vídeos, mais dinheiro eles vão ganhar, e aí eles vão ganhar patrocínio, enfim, né? Vocês vão descobrir aí, vão colocar aí na atividade de vocês. O que parece ser apenas uma brincadeira, ou até mesmo uma forma de entretenimento, se tornou o ganha-pão
de pessoas que expõem suas produções na internet e com isso atrai milhares de seguidores, gerando ótimas receitas. Está em negrito aí, gerando ótimas receitas? Esse ótimas receitas não é de bolo não, tá, gente? É receita financeira, então gerando, né, um valor monetário, né? Ou seja, a conta bancária só vai subir. À medida que as visualizações vão aumentando, a conta bancária vai junto, tá? A estrutura utilizada por esses profissionais começa de forma módica, né, e amadora, ou seja, em casa, né, tranquilo, né, sem grandes produções. E aí, conforme o crescimento do número de fãs, né, vai aumentar, a tecnologia utilizada vai sendo aprimorada, as postagens passam a ser mais frequentes, de melhor qualidade, já tem um público direcionado, é youtuber de maquiagem, então o público-alvo dessa youtuber ou desse youtuber é o público que gosta de maquiagem. É sobre games, então vai ser voltado para games, então eles têm esse cuidado aí, né, em descobrir seu público-alvo e produzir material para eles. Então, o tema aí que você vai elaborar, né, você vai elaborar aí uma reportagem que tenha como tema principal o mundo dos youtubers. Então, você vai pesquisar, você tem a liberdade para pesquisar, pode entrevistar, pode colocar exemplos, pode colocar aí como que surgiram aí esses youtubers. É o seu texto, é a sua reportagem, tá? E, né, lembrando as questões que eu coloquei para vocês, da estrutura, qualquer informação, tá? Essa lista já está disponível no Google Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Eu só peço, gente, que não me liguem, por exemplo, 10 horas da noite. Tá? Vocês dizem um aluno me ligou às 10 horas da noite. Aí, assim, aí não dá, né? Eu já tava até indo dormir. Mas, né, nas outras ocasiões, nos outros horários, fiquem à vontade aí para me procurar, para tirarem as dúvidas aí que vocês possam vir a ter, tá? Tá bom, meninos? Uma ótima semana para vocês, tudo de bom. Estou com muita saudade de todos. Espero que logo, logo nós possamos aí voltar a ter o nosso contato aí presencial, as nossas aulas, né, junto, né, de todos. Enquanto isso, seguimos por aqui, né, pelo YouTube e pelo Google Classroom e também pelo WhatsApp, que eu respondo dúvidas por lá. E até pelo Instagram eu respondo dúvidas por lá. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai resolver mais alguns exercícios, tá? De multiplicação de polinômio, para a gente poder entrar na parte de divisão, beleza? Então, abram o livro na página 53, exercício número 4. A gente vai resolver ele junto aqui hoje. Então, número 4, página 53, beleza? Vamos lá, letra A. Na letra A a gente tem 2y ao cubo menos y vezes y ao quadrado menos 7. Não é isso? Tá. Vamos lá, vamos resolver. Multiplicação é o chuveirinho, né? Distributivo. Vai ficar assim, ó, 2y ao cubo vezes y ao quadrado. Vai ficar, ó, multiplicação, base semelhante, tudo de y, né? Vai ficar 2. Aí que a gente vai para os expoentes, na multiplicação a gente soma 2y à quinta. 2y ao cubo vezes menos 7. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 7 dá 14. Então, dá menos 14y ao cubo. Depois, menos y vezes y ao quadrado. Então, vai dar menos. Y aqui é como se tivesse 1. Multiplicação a gente soma. Y ao cubo. Depois, menos y vezes menos 7. Menos com menos dá mais. Sinais iguais dá positivo. Sinais diferentes dá negativo, tá? Então,
Menos y vezes menos 7 dá mais 7y. Beleza? Então agora vamos juntar os termos semelhantes. Vai ficar, ó, 2y à quinta, que não tem termo semelhante, menos 14y, menos y ao cubo dá menos 15y ao cubo, mais 7y. Então essa é a minha resposta. Beleza? B. Na letra B a gente tem x mais 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 9. Não é isso? Vamos lá, ó. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, e esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Vai ficar, ó, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 4x, menos 4x ao quadrado. X vezes 9, mais 9x. 2 vezes x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. 2 vezes menos 4x, menos 8x. E 2 vezes 9, mais 18. Vai ficar, ó, vamos juntar os termos semelhantes. O que é termo semelhante? A gente vai ter o x ao quadrado com o x ao quadrado e o x com o x. Então, vamos lá, ó. X ao cubo não tem, então vai continuar x ao cubo. Menos 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado, tá? Porque olha aqui, ó. Eu devo 4, que é o menos 4, e tenho 2. Então eu continuo devendo 2. Beleza? Depois, 9x menos 8x dá menos 1x, que é a mesma coisa que menos x. Mais 18. Então essa, não tem mais como fazer nada, é a minha resposta. Beleza? Deixa eu limpar aqui agora, porque não cabe mais. Não. Letra C. A letra C a gente tem a ao quadrado b ao quadrado mais 5ab menos 3 vezes 4 menos ab. A gente tem isso aí, né? Então agora, vamos lá, ó. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. E esse vezes esse vezes esse, tá? Vai ficar assim, ó. A ao quadrado b ao quadrado vezes 4 dá 4a ao quadrado b ao quadrado. A ao quadrado b ao quadrado vezes menos ab vai dar... Se eu tenho 1a, então vai somar com esse a aqui, vai ficar assim, ó. Menos, que é mais com menos dá menos, a multiplicação, né? Vai ficar menos a ao cubo, b ao cubo. Eu tenho um b também, certo? Então só um para cada. Mais 5ab vezes 4 dá 20ab. Não é isso? Depois 5ab vezes menos ab vai dar menos 5a ao quadrado, b ao quadrado. E depois menos 3 vezes 4 dá menos 12. E menos 3 vezes menos ab dá mais 3ab. Vamos juntar os termos semelhantes? Então, ó, tenho esse com esse. E tenho esse com esse. Não é isso? Vamos lá. 4a ao quadrado b ao quadrado menos 5a ao quadrado b ao quadrado dá menos a ao quadrado b ao quadrado, né? É menos 1. Aqui é como se tivesse 1. Menos a ao cubo b ao cubo. Depois 20ab mais 3ab dá 23ab. E por último, menos 12. Então essa é a minha resposta. Ok? Então vamos para a nossa última. Deixa eu limpar aqui. Não. Então, letra D. A gente tem, ó, x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado menos 6xy vezes x menos y. É isso? Então, ó, só a gente fazer o seguinte, ó. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse.
E esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Tá? É a mesma coisa, viu, gente? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado y vezes x vai dar x ao cubo y, não é isso? Depois, mais... Peraí, vamos inverter para vocês não confundirem, gente. Deixa eu inverter isso aqui, que eu tô vendo que vai dar confusão para vocês. Na multiplicação, gente, não importa a ordem de quem vai vir primeiro, tá? Não importa. Então, vamos por aqui, ó. Pode ser assim, ó. X menos y vezes x ao quadrado y mais 2x y ao quadrado menos 6xy. Vai ficar assim, ó. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. E esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. X vezes x ao quadrado y vai dar x ao cubo y. Não é isso? Depois, x vezes 2x y ao quadrado vai dar mais 2x ao quadrado y ao quadrado. Depois, x vezes menos 6xy vai dar menos 6x ao quadrado y. Depois, menos y vezes x ao quadrado y vai dar menos x ao quadrado y ao quadrado. Depois, menos y vezes 2xy ao quadrado vai dar menos 2xy ao cubo. Depois, menos com menos vai dar mais 6xy ao quadrado. Vamos juntar os termos semelhantes? Ó, vamos ver o que a gente tem de semelhante aqui. Pelo jeito, nada. Pelo jeito é só organizar. Só deixar assim, né? Ó, porque eu tenho x ao cubo. E eu não tenho outra com x ao cubo. Depois eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Não tem. Ah, tem sim. Essa com essa aqui, ó. Beleza? Vai ficar assim, ó. Resposta. Vai ficar x ao cubo y. 2x ao quadrado y ao quadrado menos x ao quadrado y ao quadrado vai dar mais x ao quadrado y ao quadrado menos 6x ao quadrado y menos 2xy ao cubo mais 6xy ao quadrado. Ok? Então essa é a minha resposta. Beleza, gente? Então esse aí foi o exercício de hoje, tá? E na próxima aula a gente vai aprender a divisão, beleza? Vocês vão ver que é bem parecido com a multiplicação, tá? E é isso aí. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. E até a próxima aula. Valeu!